Bom dia, turma! Um grande beijo para todos vocês, tá? E ó, parabéns, tá? Tem visto aí a responsabilidade, a dedicação, o empenho de cada um, acordando cedo, realizando as atividades. É isso aí, continuem assim mesmo, tá? Beijo mesmo para todos aí. Bom, hoje faremos a atividade no livro de língua portuguesa, tá? E aí a Tia Aline colocou aqui as páginas, da página 138 até a página 141. Além do livro, utilizaremos também um caderno de língua portuguesa, tá? Bom, e aí vocês vão abrir o livro de vocês na página 138 aí, vamos abrir, vou colocar o óculos aqui porque Tia Aline enxergar essas letrinhas miúdas aqui é complicado às vezes. Bom, e aí o que veremos na página 138? Número do substantivo. Bom, é um assunto do qual vocês já têm um conhecimento, tá? Sendo que agora no 5º ano, a gente precisa prestar atenção porque existem algumas regras para determinada situação de número de substantivo. Bom, então o número de substantivo nada mais é do que singular e plural, tá? Singular indica um só elemento ou um conjunto de elementos, como é o caso do substantivo coletivo, tá? Então, quando a gente fala do singular, a gente fala o quê? De um único objeto, de um único item, né? Então, lapiseira, né? Porque só tem uma. E aí, se eu tenho mais de uma... só que a Tia Aline não tem mais aqui. Se eu tivesse mais de uma, eu estaria utilizando o quê? O plural, que indica mais de um elemento. Então, eu tenho uma lapiseira, eu estou dizendo que está no singular. Agora, porque só tem uma lapiseira. Agora, se eu pego aqui, deixa eu pegar umas canetas, tá? E aqui eu tenho 3 canetas, certo? 3 canetas. Então, eu pronuncio o quê? Canetas. Por quê? Porque eu tenho mais de um elemento, certo? Caneta, canetas. Caneta, somente uma, singular. Caneta, mais de uma, né? Canetas. Tá legal? Bom, e aí... Dando sequência ao número de substantivo, o livro traz algumas regras, tá? Algumas regras que a Tia Aline até colocou aqui algumas coisas no quadro, mas não são só essas regras não. Temos outras também, tá legal? Bom, e aí eu tenho a primeira aqui, ó, que já começa-se com o número 2, porque o número 1 vem falando do singular e do plural, que são os mais comuns, né? Sendo que... geralmente, para formar o plural dos substantivos simples, acrescenta-se a consoante S ao substantivo singular. E aí tem aqui algumas imagens de caneta, que é somente uma, e canetas. Observem que foi acrescentada a consoante S aí no final. Porco, porcos. Observem que foi acrescentado a consoante S também. Pai, pais. Então, tem palavras no plural, no singular e no plural. E aí, no número 2, inicia-se as regrinhas, tá? Então, vamos lá. Há também outras maneiras de formar o plural dos substantivos. Observe os exemplos a seguir e complete as frases com suas conclusões. Porque, de acordo com cada frase aí, vai ter um pequeno exercício para vocês estarem completando, tá legal? Bom, e aí eu tenho aqui, ó, melão, melões, irmão, irmãos, cão, cães. Então, assim... substantivos terminados em ão, como é o caso do cão, irmão e melão, o que acontece? Fazem o plural, o ão vai para ões, ãos e ães. Então, assim, existe uma modificação, existe uma regrinha para esses substantivos que são terminados em ão, tá legal? Porque você não vai colocar... melões, né? Só botar um S. Não. A forma de se pronunciar e de se escrever, ela se modifica nessa regrinha aqui do ão, tá legal? Saindo da regrinha do ão, indo para a regrinha da letra B. Flor, flores. Freguês, fregueses. Raiz, raízes. Então, percebam que o substantivo está no singular e depois ele automaticamente passa o substantivo para o plural. E aí, para essa outra regra aqui, a gente tem uma outra forma. Então, olha só, percebam que flor termina em R, freguês em S e raiz em Z. Então, para esses substantivos terminados em R, S e Z, você troca a letrinha e acrescenta o ES,
que aí vai ficar floreis, fregueses e raízes. Então, assim, essa é uma outra regrinha, tá legal? Bom, saindo dessa regrinha A e B, vamos para C. O tórax, os tórax, o tênis, os tênis. Então, aqui nesse sentido, nesse caso aqui, você não vai modificar o substantivo. O que você vai modificar, o que você vai acrescentar é um artigozinho no início do substantivo, antes do substantivo. Porque aí, ao invés de o tórax, vai ficar os tórax. Percebam que o substantivo não modificou. O que é que foi acrescentado aqui? Foi um Szinho para dar o sentido de plural. O tênis, porque a mesma coisa. Os tênis, tá legal? Você vai acrescentar o quê? Somente o artigo. Então, essa é uma outra regrinha. Saindo da letra C, indo para a letra D. Bagagem, bagagens. Jardim, jardins. Então, esses substantivos terminados em M, tá? Você vai trocá-lo por quê? Por NS. Tá legal? Para ficar, ó, bagagem não terminou com M, então para você transformá-lo para o plural, você vai retirar o M e vai acrescentar o NS. Bagagens. Jardim também termina assim em M, você vai retirar o M e vai acrescentar o NS. Jardins, tá? São palavrinhas assim que a gente já está mesmo habituado a falar. Mas assim, o que a gente tem que ter ideia e noção é de que para determinado substantivo, para estar colocando no plural, a gente precisa de determinadas regras, tá legal? E aí vamos a uma outra. Jornal, jornais, papel, papéis. Então perceba que aqui também já tem uma grande modificação, certo? Já tinha que trocar o lado aqui. E aí aqui eu venho, ó. Substantivos terminados em ao, el, ol e troca-se o L por is, certo? Então, assim, ó, jornal não termina em L, ao, né, no caso, eu vou fazer essa troca para colocar o substantivo para o plural, eu vou retirar o L e vou acrescentar o IS. A mesma coisa aqui com papel, termina em el, eu tiro esse el e acrescento o IS para colocá-lo, para transformá-lo no plural. Saindo dessa outra regrinha, vamos à regrinha da letra F. Então, eu tenho fuzil, fuzis, canil, canis. Percebam que esses substantivos terminam com il. Estão vendo? E já se houve uma troca. Substantivos oxítonos terminados em il perdem o L, tá? E recebem o is. Lembra dos oxítonos, que só é aquela última sílabazinha, a última sílaba forte da palavra? Sofá, né? Aquela última sílaba forte. Então, são os oxítonos. E aqui ele vai perder o quê? Vai perder o il e você vai acrescentar o is para poder colocá-lo no plural. E aí uma outra regrinha aqui também, a letrinha G. Réptil, répteis. Inútil, inúteis. E aí aqui, substantivos paroxítonos terminados em il. Paroxítonos, lembra? Aquela penúltima palavrinha, aquela penúltima sílaba tônica ali, que é a fortezinha da palavra, penúltima. Terminados em il. Fazem o plural, trocando-se o il por eis. Então aqui, ó. O réptil, por exemplo, termina em il. Você vai retirar o il e vai acrescentar quem? O eis, para passar o substantivo para o plural. A mesma coisa inútil. Terminou em il, você vai acrescentar o eis, para ficar inúteis. Então, essas são algumas regras, né, do número de substantivo, que é para você poder estar colocando o plural dessas palavrinhas. Mas a gente não para por aí não, tá? Na página 140, também existem outras regras, tá? Bem interessante. Ele não colocou no quadro não, mas eu vou falar para vocês aqui agora. E aí na página 140, lá no iniciozinho tem assim: alguns substantivos têm vogal O tônica fechada, no singular, e vogal tônica aberta no plural. Leia em voz alta. Então, vamos lá. Então, aqui eu tenho aqui dois quadrinhos. O primeiro aí, eu tenho singular. Então, esse singular aí dessas palavras vão ter um som que a tonicidade dela vai ser fechada, tá? É como se tivesse aquele acento circunflexo, que é o som fechado. E lá no plural vai ter o som o quê? Aberto, que é do acento agudo. Sendo que essas palavras não são acentuadas. É somente o som. Então, ovo, quando eu pronuncio ovo, esse primeiro O aí, que é onde tem a tonicidade da palavra, ele não tem um som fechado? E aí, quando eu vou para o plural pronunciá-lo,
Eu vou falar ovos. Olha como esse O aí, esse primeiro Ozinho, ele tem um sonzinho mais aberto, que é o sonzinho do acento agudo, não é isso? Então, é isso que o livro está explicando. Ó, caroço está no singular. Agora, quando eu for falar no plural, ele vai dar o som de aberto. Caroços. Corpo, corpos. Fogo, fogos. Poço, poços. Povo, povos. Forno, fornos. Porco, porcos. Então, assim, é só para vocês perceberem que quando vocês pronunciam essas palavrinhas aqui no singular, esse ozinho ele vai dar um sinal de quê? Um som de quê? De vogal, de sílaba tônica fechada. Já no plural ele vai dar aberto, tá? E aí, descendo aí, esses são os casos um pouquinho assim mais complicados, mas vocês são espertos, tá? E conseguem fazer tudinho. O substantivo composto, lembra do substantivo composto? Aquele que tem aquelas duas palavrinhas? Umas tem hífen, que é aquele tracinho, outras não. O substantivo composto escrito com hífen ou sem hífen forma o plural de várias maneiras. E aí tem aqui alguns casos. Vamos ao primeiro. Os dois elementos vão para o plural quando temos substantivo mais substantivo. E aí vocês têm um exemplo. Couve-flor aí. As duas estão fora estão no plural, no singular. Sendo que agora, como é que a gente vai colocar o plural dessa palavra? Quando for substantivo mais substantivo, você vai acrescentar S nas duas palavras. Então vai ficar couves, flores. Então, esse é o exemplo do substantivo mais substantivo. Ao lado, eu tenho substantivo mais o adjetivo. O adjetivo é a qualidade, né? Erva doce. E aí, ervas vai para o plural e doces também. Tá legal? Ervas doces. Abaixo, adjetivo mais o substantivo. Agora já é o contrário. Boa noite. Boas noites. Numeral mais substantivo. Sexta e feira. Sextas, feiras. Então, nesses dois casos aí, todos eles vão se acrescentar S. Tanto no substantivo mais substantivo, substantivo mais adjetivo, adjetivo mais substantivo e numeral mais substantivo. Então, assim, são regrinhas, pessoal, que a gente tem que estar estudando, que a gente tem que estar lendo, estar sempre observando, tá? Para não errar na hora da escrita. Saindo desse caso, indo para um outro. Agora é só quando a primeira palavra vai para o plural. Quando os dois elementos são ligados a uma preposição. Esse assunto da preposição, nós vamos estudar mais à frente. A preposição é uma pequena palavra que dá ligação a que vem antes e a que vem depois, tá? Temos diversos tipos de preposição. De, após, em, a, tudo isso são preposições. Mas veremos a seguir, tá? E aí eu tenho assim, língua de sogra. Esse de aí é uma preposição, tá? Ela tá fazendo a ligação da palavra língua com a palavra sogra, tá? E aí quem é só que vai para o plural? Somente a palavra linguais. Então vai ficar línguas de sogra. Outra regrinha. Agora é quando somente a segunda palavra vai para o plural. Quando temos o quê? Um verbo, que pode ser a palavra invariável, mais o substantivo. Ou quando as palavras forem repetidas. Então, eu tenho aqui verbo mais substantivo. Quebra-cabeça. Quebra-cabeças. O cabeças é, no caso, que vai para o plural. Palavras repetidas. Reco, reco. Reco, recos. Então, a segunda palavra é que vai repetida. Quando você tiver o uso de um verbo com o substantivo e quando você tiver palavras repetidas aí. Tá legal? Somente a segunda que vai para o plural. E aí tem assim, ó, conserva a mesma forma o substantivo composto, cujos dois elementos são invariáveis. O singular ou plural será indicado apenas pelo artigo, que é o caso aí de o porta-lápis. No caso, só o que vai ser modificado é o quê? Você vai introduzir o quê? O artigo, do qual você vai colocar aí somente os, porque os porta-lápis. Tá legal? É só esse casozinho aqui que é invariável, que é um pouquinho mais diferenciado, tá legal? Então, assim, de acordo com esse conteúdo agora de número de substantivos, tá? Tem um pequeno exercício no livro, somente uma folha. E aí, como eu achei que era pouquinho, eu resolvi passar também no caderno, tá? E aí, no número 3 tem assim:
Forme frases com as palavras abaixo, colocando os substantivos no plural. Então, assim, você tem somente a letra A e a letra B. E aí tem 3 palavras, viagem, mês e ônibus. Vocês irão formar aí uma única frase com esses substantivos aí, sendo que vocês precisam colocá-los no plural. Então, se eu tenho viagem aí, vocês vão colocar o quê? Viagens, né? Se eu tenho mês, vocês vão colocar meses. Ônibus não, porque ele já, no caso aí você vai ter que acrescentar somente o quê? O artigo que vem antes dele aí, para poder dar o sinal, a ênfase aí de plural, no caso, os ônibus. Então, vocês vão formar frases com essas 3 palavrinhas, sendo que tem que colocar as palavrinhas no plural. Pode ser somente uma única frase utilizando todos esses substantivos. Número 4, vocês vão reescrever essas frases, tá? No singular, porque elas estão no plural, vocês vão transformá-la para o singular, tá legal? Então, a letra A tá assim, os vírus espalharam-se rapidamente. Né? Como é que você vai transformar essa frase aí toda para o plural, para o singular? Então, pensem aí, não é difícil. Questão 5, reescreva as frases no plural e faça as alterações necessárias. Então, vocês vão reescrever aí, passando, porque as frases aqui estão no singular, vocês vão transformá-las para o plural, sendo que vocês vão precisar fazer algumas alterações aí, tá? De algumas palavrinhas, tá legal? Bom, e aí saindo do livro, o que vai acontecer? Além dessas atividades aqui do livro, tá? Porque no livro, além da número 3, número 4, número 5, lá, de acordo com as explicaçõezinhas da qual a tia Aline acabou de fazer, existem algumas coisinhas aí para vocês estarem completando, tá legal? Bom, e aí além do livro, eu vou estar postando lá no dia da nossa aula, aquele linkzinho, com exercício de língua portuguesa, tá? E aí vocês vão copiar com muita atenção. Tem aluno aí também que está fazendo muito rápido. Então, assim, vamos cuidar da letra, tenham atenção na pontuação, iniciou a frase, letra maiúscula, tá? Fiquem atentos a essas dicas aí, essas coisinhas, porque são importantes, tá? Então, assim, no dia eu vou estar postando esse exercício que é para poder complementar mais um pouquinho aí o assunto de hoje, tá legal? Então, assim, fiquem com Deus, se cuidem, tá? Muitos beijos para todos e até a próxima aula.